Graças a fórmulas de cálculo complexas, em 1976, a NASA estimou a massa da Terra com precisão quase absoluta, cerca de 5.972 bilhões de toneladas. Segundo pesquisas de cientistas, a cada ano a Terra recebe cerca de 40 mil toneladas de poeira. Grande parte dessa poeira é deixada após a formação do Sistema Solar. O enorme campo gravitacional da Terra os atraiu. No entanto, não é que a Terra esteja ficando mais pesada. Todos os anos, cerca de 95 mil toneladas de hidrogênio e hélio deixam a Terra. Esses dois gases são tão leves que a gravidade da Terra não consegue mantê-los na atmosfera. Eles irão para o espaço e nunca mais voltarão. Assim, estima-se que a cada ano a Terra ficará cerca de 55 mil toneladas mais leve. Um espelho é um objeto usado para olhar. E os antigos acreditavam que também poderia roubar uma parte da alma do usuário. Portanto, se o reflexo estiver distorcido no espelho, também significa que uma tragédia acontecerá com aquela pessoa. Nos países ocidentais, quebrar um espelho trará 7 anos de azar é um conceito bastante comum. Essa superstição remonta à Roma Antiga. Porque nessa época, as pessoas acreditavam que o corpo humano renascia uma vez a cada 7 anos. Em alguns outros países, as pessoas acreditam que quebrar um espelho de repente é um mau presságio, algo ruim vai acontecer. Muitos países ao redor do mundo acreditam que o número 4 é o número da morte, que significa morte, é um número de azar. O número 4 é o número ordinal no ditado nascimento, velhice, doença e morte. Portanto, todo mundo tem medo do número 4. O tamanho do cérebro está relacionado à inteligência? O cérebro humano médio pesa cerca de 1,2 kg. O cérebro dos homens pesa cerca de 100 gramas a mais do que o cérebro das mulheres. Então, o tamanho maior do cérebro significa mais inteligente? A resposta é não. Para simplificar, nem todos os homens são mais inteligentes que as mulheres. Então, qual é o fator decisivo? Em um experimento do professor Richard Ayer, da Universidade da Califórnia, ele usou ressonância magnética para medir a massa cinzenta em 24 regiões diferentes do cérebro de 47 adultos. A substância cinzenta é um componente importante do sistema nervoso central, constituindo o córtex cerebral e a camada externa do cerebelo. Os resultados mostraram que o tamanho geral do cérebro não importava. O tamanho de cada área é o fator decisivo. Isso explica por que o cérebro do gênio Albert Einstein era menor que o normal, mas o lobo parietal do cérebro cresceu mais do que outras áreas. Ou seja, a massa cinzenta é mais abundante nessa área. Determina a capacidade de matemática, visualização do espaço e objetos tridimensionais. Em cada pessoa, o tamanho de cada região do cérebro é diferente. Você pode ser bom em matemática se seu lobo parietal for mais desenvolvido, mas não é bom em comunicação, porque a área do cérebro acima do olho é subdesenvolvida. O que é o efeito Mandela? O efeito Mandela é um fenômeno no qual grande parte de nós se lembra de informações erradas e as assume como verdadeiras. Algumas pessoas até afirmam com 100% de certeza e encontram todos os motivos para defender sua opinião. Este efeito tem o nome do ex-presidente da África do Sul, Sr. Nelson Mandela. Em uma conferência na América do Norte em 2010, muitas pessoas compartilharam a mesma informação: Mandela morreu na prisão na década de 1980. No entanto, a realidade é que ele foi libertado e depois eleito presidente da África do Sul de 1994 a 1999. E faleceu em 2013. Isso é semelhante a um objeto pesado ou leve, caindo rápido ou lentamente no ar devido à resistência do ar, não ao objeto pesado caindo primeiro. No entanto, uma boa parte das pessoas acredita que objetos pesados sempre caem primeiro. Segundo os cientistas, a razão desse fenômeno é que sempre tendemos a reduzir as informações para torná-las mais fáceis de lembrar. Às vezes, a exibição de apenas uma parte tirava conclusões e ficava presa na memória, levando a dados incorretos. Além disso, o motivo pode ser porque as memórias existentes estão distorcidas, devido a vários fatores, como ler informações erradas em um site ou acreditar no conhecimento incorreto de alguém. E nos fundimos com as informações atuais, formando uma falsa memória. Segundo pesquisas de cientistas, uma formiga média levantará 10 vezes o seu peso corporal, o equivalente a cerca de 1 miligrama. Ou seja, para levantar uma pessoa de 70 kg serão necessárias cerca de 70 milhões de formigas. No entanto, essas são formigas comuns de jardim. Se as substituirmos por formigas tecelãs, precisaremos apenas de cerca de 140 mil formigas.
São as formigas mais fortes do mundo, com capacidade de levantar 100 vezes o próprio peso corporal, ou cerca de 0,5 grama. O polvo tem 9 cérebros e 3 corações? Se você já leu esta informação em algum lugar na web, esta é uma informação incorreta. Exatamente, o polvo tem apenas um cérebro na cabeça, que contém 1/3 dos neuroníons. Os 2/3 restantes dos neuroníons são alongados e distribuídos em 8 tentáculos. Portanto, esses tentáculos podem controlar seus próprios movimentos, sem a necessidade de um cérebro central para processar. É verdade que o polvo tem 3 corações. Todos os 3 corações de polvo estão localizados no topo da cabeça. 2 deles são responsáveis por bombear sangue para os intestinos e um coração bombeia sangue para o resto do corpo.